Well, today we're going to be talking about the Bible and emotional intelligence. Hoje eu vou falar sobre a Bíblia e a inteligência emocional. First, I'm going to start quoting by the ancient philosopher Aristotle. Em primeiro lugar, eu quero apresentar para vocês uma citação do antigo filósofo Aristóteles. Now, normally speakers quote from philosophers or researchers that we agree with. Geralmente, os pregadores, aqueles que estão fazendo apresentações, eles citam as pessoas com as quais eles concordam. But I'm going to tell you up front that I don't agree with everything that Aristotle said in this statement. Mas eu quero prevenir vocês que eu não concordo com tudo que Aristóteles disse nessa declaração. And see if you can figure out what part I don't agree with. E vejam aí se vocês conseguem descobrir qual é a parte com a qual eu não concordo. Aristotle said there are many ways to demonstrate anger. Ele disse: há diversas formas de demonstrar ira. And anyone can become angry, that is easy. E qualquer pessoa pode ficar zangado, isso é fácil. But to be angry with the right person, Mas ficar zangado com a pessoa certa, and to the right degree, e no grau certo, and at the right time, e na hora certa, and for the right purpose, e pelo motivo certo, and in the right way, e do jeito certo. that is not within everyone's power. Bem, isso não está no poder das pessoas. And that is not easy. E isso não é fácil. Which part do I not agree with? Qual é a parte com a qual eu não concordo? The last part, they're saying. A última parte, alguns estão dizendo. That's correct. É isso mesmo. It actually is within everyone's power De fato, está no poder de todos nós, once they learn the principles of emotional intelligence. se nós aprendermos os princípios da inteligência emocional. What is emotional intelligence? Então, o que é a inteligência emocional? It's understanding your emotions É compreender as suas emoções and the emotions of others e as emoções dos outros and responding to those emotions in a healthy way. e reagir a essas emoções de uma forma saudável. It sounds rather simple, Parece muito simples, but it is involved and it requires some understanding. mas há certa complexidade. A gente precisa se esforçar para entender isso. In the last 20 years, emotional intelligence has been studied extensively. Nos últimos 20 anos, muitos estudos foram feitos sobre a inteligência emocional. In fact, everyone that comes through our program, we administer an emotional intelligence test to them. E quando um paciente chega lá no meu programa, no meu instituto, a primeira coisa que eu faço é submeter esse paciente a um teste de inteligência emocional. If you're an employer, you might want to have someone take an emotional intelligence test before you decide to hire them. E se você está pensando em contratar alguém para trabalhar com você, seria muito importante que você fizesse um teste de inteligência emocional com essa pessoa. What the studies show O que os estudos mostram is that emotional intelligence contributes more to successful and enjoyable living than even IQ does. Eles descobriram que a inteligência emocional, ela contribui muito mais para a felicidade e para o sucesso do que até mesmo o QI. We have been telling the students here at this university Nós passamos a semana falando com os alunos da faculdade how they can increase their IQ. como eles podem melhorar o QI. And if they follow the principles they've been taught, their IQ is going to go up. E se eles seguirem os princípios que eles aprenderam, eu garanto a vocês que o QI deles vai aumentar. But actually, you can improve emotional intelligence even easier than you can improve general intelligence. Mas eu também quero afirmar que é mais fácil melhorar a sua inteligência emocional do que melhorar a sua inteligência intelectual. And it can be, our studies show it can be improved in as little as 10 days. E o nosso estudo mostra que tudo o que é necessário são 10 dias para que isso aconteça. There are 5 components of emotional intelligence. A inteligência emocional tem 5 componentes. Knowing our emotions. Em primeiro lugar, conhecer as nossas próprias emoções. That means being aware of precisely what we're feeling.
ter ciência do que precisamente nós estamos sentindo. But not only what we're feeling, Mas não apenas o que nós estamos sentindo, but why we're feeling that way. mas por que nós estamos nos sentindo dessa forma. And if our why does not get into our own thoughts, E então, se nós não conseguimos penetrar nos nossos próprios pensamentos, and we're just blaming our emotions on others, e nós ficamos culpando as nossas emoções em outras pessoas, we actually do not know our emotions. de fato é porque nós não conhecemos as nossas emoções. The second aspect of emotional intelligence, Segundo componente da inteligência emocional, managing our emotions. administrar, gerenciar as emoções. People with low emotional intelligence Pessoas com uma inteligência emocional baixa, are simply being managed by their emotions. eles acabam sendo gerenciados ou administrados pelas próprias emoções. Moment by moment, day by day, they're being managed by their emotions. Dia após dia, momento após momento, essas pessoas acabam controladas pelas próprias emoções. People with high emotional intelligence Agora, as pessoas com uma boa inteligência emocional, still have powerful emotions, ainda assim, essas pessoas experimentam emoções fortes, but they are managing those emotions. mas são eles que administram essas emoções. The third part of emotional intelligence, Terceiro componente da inteligência emocional: recognizing emotions in others. reconhecer as emoções dos outros. Recognizing them to the point where we can actually exhibit empathy for them. Reconhecê-las a ponto de nós sentirmos empatia pelo que os outros estão passando. The fourth aspect, Quarto aspecto: managing relationships with others. administrar os relacionamentos com os outros. We sometimes call this social intelligence. Nós às vezes chamamos isso de inteligência social. And that's one of the reasons why emotional intelligence has a lot to do with your future happiness. E é por isso que a sua inteligência emocional, de certa forma, ela se relaciona com a sua felicidade futura. Because much of our happiness is based on having healthy relationships. Porque muita da nossa felicidade depende de que tenhamos relacionamentos saudáveis. The fifth aspect of emotional intelligence. Quinto aspecto da inteligência emocional. In the word, I'm noticing that in Portuguese, your word for emotions is pretty similar. Eu já notei que em português a palavra para emoção é muito parecida com a palavra em inglês. In English, in the word emotion is another word, motion. Em inglês, na palavra emoção, nós temos um pedacinho dessa palavra que forma o termo moção, movimento. And if our emotions are based on what's true and accurate, E se as nossas emoções são baseadas naquilo que é certo e verdadeiro, it can powerfully motivate us to achieve our goals. isso pode nos motivar a que alcancemos os nossos objetivos. Have you met someone that has a very high IQ, Vocês já conheceram uma pessoa que tem um QI muito alto but their grades are not very good? e ainda assim tiram notas baixas na escola? What's the problem? Qual é o problema? The problem is their motivation. O problema é a motivação dessas pessoas. And that means they've got a problem with their emotional intelligence. E isso significa que essa pessoa tem uma dificuldade com a inteligência emocional. And so one of the reasons why emotional intelligence is so tightly linked with your future success E então, uma das razões por que a sua inteligência emocional está diretamente relacionada com o seu sucesso no futuro, because it's so much related to your own personal motivation to achieve worthy goals. é porque ela está diretamente relacionada também à sua própria motivação para alcançar objetivos dignos. Now, studies have shown if we improve our emotional intelligence, Os estudos mostram que se nós melhorarmos a nossa inteligência emocional, it can effectively prevent or treat depression, isso pode prevenir ou tratar a depressão, anxiety, a ansiedade, phobias, as fobias, obsessive compulsive disorder, as desordens de comportamento compulsivo, post-traumatic stress disorder, também a desordem de estresse pós-traumático, eating disorders, as desordens alimentícias ou alimentares and even addictions such as alcoholism or pornography. e até vícios como o alcoolismo e o vício da pornografia. Emotional intelligence, however, can also help normal people.
Agora, a inteligência emocional também ajuda as pessoas normais. It helps them to think clearer, Ajuda essas pessoas a pensar claramente, to communicate more effectively. a se comunicar de forma mais eficiente. It fosters unity in group settings. E isso também ajuda a promover a unidade no ambiente de grupo. It reduces polarizing statements. E reduz a quantidade de declarações polarizantes. It promotes a happier life. E isso tudo promove uma vida mais feliz. But all of this is accomplished without compromise or sacrificing the truth. Agora, isso tudo pode ser alcançado sem você sacrificar ou comprometer a verdade. There's a bedrock principle of emotional intelligence. Há um princípio muito seguro nessa questão de inteligência emocional. And that is accuracy and truth in what you are thinking. Isso significa que você precisa ser bastante honesto e sincero a respeito dos próprios pensamentos. Now, there are some people that don't understand unity very well. Agora, algumas pessoas não entendem essa questão de unidade muito bem. I've heard sometimes pleas for let's put our differences aside and just be unified. Eu já ouvi muitas vezes o apelo: vamos colocar as nossas diferenças de lado para que a gente tenha unidade. But those cries for unity will not see the light of day when stress comes into the situation. Mas esses apelos por unidade, eles não vão resistir quando o estresse entrar em cena. The only way to have a bedrock unity O único jeito de você ter realmente uma unidade verdadeira, genuína, is if the unity is based on what's true and accurate. é se essa unidade for baseada em sinceridade e verdade. And that's why people with high emotional intelligence actually do foster unity and reduce polarizing statements. E é por isso que uma pessoa com uma boa inteligência emocional acaba promovendo a unidade e reduzindo a quantidade de declarações que possam realmente polarizar o ambiente. Now let's talk about the influences on emotional intelligence. Agora vamos falar sobre as influências da inteligência emocional. Our genetic makeup has a role to play. Vamos ver o que influencia a inteligência emocional. Então, por exemplo, a genética, Our childhood experiences have a role to play. as experiências que nós tivemos na infância, Our current level of emotional support has a role to play. o tipo de apoio emocional que a gente tem, Physical conditions such as lack of sleep or poor nutrition can have a role to play. e vejam que a inteligência emocional também é influenciada, por exemplo, por condições físicas, como, por exemplo, uma alimentação pobre. But for many, these factors are of less significance when compared to the next slide. Agora, todos esses fatores não são muito importantes quando comparados com o próximo fator. So what is the most major influence on emotional intelligence? Agora, então, qual é a coisa que mais impacta a sua inteligência emocional? Our emotions are largely controlled by our beliefs, As nossas emoções são amplamente controladas pelas nossas crenças. our evaluation of events, A nossa avaliação dos eventos, the way we think about problems, a forma como nós pensamos sobre os problemas and our silent self-talk. e a conversa que nós temos com nós mesmos quando ficamos em silêncio. Those are the moment-by-moment messages we're giving ourselves. Nesses momentos, nós damos mensagens para o nosso cérebro e para nós mesmos. You see, your feelings result from the messages you give yourself. Você sabia que os seus sentimentos, eles são o resultado das mensagens que você manda a si mesmo? Your thoughts have much more to do with how you are feeling than what is actually happening in your life. E é verdade que os seus pensamentos, eles afetam mais a forma como você está se sentindo do que o que de fato está acontecendo ao seu redor. Let me give you an example. Vou dar um exemplo. Paul and Silas were taken against their will. Paulo e Silas foram levados para a prisão. They had done nothing wrong, Não tinham feito nada de errado, but they were beaten with rods until their backs were laid open. mas ainda assim, eles foram espancados com varas até que as costas deles ficaram em sangue vivo. Then they were put in prison, E aí, eles foram encarcerados. and their feet were put up in stocks, E eles prenderam os pés deles numa espécie de pelourinho. but their backs were not on a smooth floor like this.
Mas eles não conseguiram se deitar num chão tão nivelado como este aqui, tão suave. That prison had dirt and stones in it. O chão daquela prisão era cheio de terra e de pedras. And there they are crying uncontrollably in prison and saying, "Why us, Lord?" E eles estão ali, deitados na prisão, estão chorando descontroladamente e apelando para Deus: Senhor, por que isso aconteceu conosco? Is that what they were doing? É isso que a Bíblia diz? Some of you are familiar with the story. What were they doing? Eu acho que vocês conhecem a história. O que eles ficaram fazendo ali? They were singing. They had happy looks on their faces and they were singing praises to God. Eles estavam com um sorriso nos lábios e cantavam louvores a Deus. Why is that the case? Por que isso aconteceu? Because their thoughts had much more to do with how they were feeling than what was actually happening in their life. Porque o pensamento deles tinha mais que ver com a forma como eles estavam se sentindo do que o que de fato estava acontecendo com eles. Now, they were not thinking fantasy thoughts. Bem, eles não estavam ali simplesmente pensando em fantasias. In fact, pop psychology would have told them to do this. E de fato, uma psicologia popular teria dito para eles fazerem o seguinte: We know you're in a terrible situation, nós sabemos que vocês estão numa situação muito ruim, but just try to imagine that you're on a beach in Rio de Janeiro. mas fique imaginando que você está numa praia ensolarada do Rio de Janeiro. That would work for no more than 1.2 seconds. Eu garanto para vocês que isso só funciona por 1 segundo. Reminders of where they're at would come back and they would still feel terrible. Porque logo eles iam voltar à realidade e iam se sentir muito mal. But they weren't thinking fantasy thoughts. Eles não estavam fantasiando ali. They were thinking true and accurate thoughts. Eles estavam pensando em coisas honestas, sinceras, verdadeiras. And those true and accurate thoughts were so powerful that even under the worst of conditions, they could be happy in singing. Mas esses pensamentos honestos, sinceros e verdadeiros, eles eram tão fortes que mesmo sob as piores circunstâncias, eles ainda conseguiam ficar felizes e cantar. Today, we're going to talk about 2 examples in emotional intelligence. Hoje eu vou dar para vocês 2 exemplos de inteligência emocional. The first one was the leader of a nation. Em primeiro lugar, vou mencionar o exemplo de um líder de uma nação. This leader did not ask to be king. Esse líder não pediu para ser rei. He had a lot of good character traits. Ele tinha traços de personalidade que eram muito bons. Not only was he tall, Ele era alto, the Bible says he was very good looking, mas além disso, a Bíblia diz que ele era muito simpático, ele era muito bonito. and he had a humility about him. And he had what? A humility about him. E ele He was também humble. era muito humilde. In fact, when it was time for him to be coronated king, he was hiding in the baggage. E a verdade é que quando chegou o dia da coroação dele, ele estava se sentindo assim tão tímido que ele ficou lá atrás. He would not have actually volunteered to be king had there been volunteers. E se alguém tivesse perguntado assim, quem é o voluntário para ser rei? Ele não teria se voluntariado. He was well liked by common people and even by great men. Todo mundo gostava dele, até os grandes homens do estado. The Bible says that when Samuel just spent an hour with Saul, E a Bíblia diz que Samuel passou 1 hora com Saul. he started to love him as his own son. E depois disso, ele passou a amá-lo como se ele fosse o próprio filho. He would have been very enjoyable for most people to be around. Ele era uma pessoa muito agradável, todo mundo gostava de ficar perto dele. After he was anointed and becoming king, he did some great things. E depois que ele foi ungido rei, ele fez coisas maravilhosas. He realized his dependence on God and he actually began to prophesy. E ele se tornou tão dependente de Deus que ele virou profeta. The Holy Spirit took control of his life. O Espírito Santo passou a controlar a vida dele. He became courageous. E ele ficou mais corajoso. He was hardworking. Ele trabalhava arduamente. A lot of people think that somehow God made a mistake in choosing Saul. Muita gente pensa que Deus cometeu um erro quando escolheu Saul. Or maybe he just chose Saul to try to get back at the people
for ou revenge. que Deus havia escolhido Saul simplesmente para se vingar do povo. But that wasn't true. He was choosing the best man for the job. Mas isso não é verdade. Deus escolheu o melhor homem que ele tinha à disposição. Well, Saul began to suffer from emotional problems. Mas Saul tinha um problema de inteligência emocional. And research has documented that negative thoughts, E a pesquisa mostra que os pensamentos negativos which cause emotional turmoil, que causam problemas emocionais nearly always contain gross distortions. sempre carregam em si distorções graves. The thoughts on the surface appear valid, Os pensamentos na superfície parecem válidos, but you will learn that they are irrational mas você acaba vendo que são irracionais or just plain wrong, ou simplesmente errados. and that twisted thinking is a major cause of suffering. E essa forma torta de pensar acaba se tornando uma causa proeminente de sofrimento. That bears repeating. That- That bears repeating. E isso vale a pena a gente repetir para vocês. What is a major cause of suffering? Qual que é a principal causa de sofrimento? Twisted thinking. Pensamento distorcido. So let's take a look at the causes of Saul's emotional issues. Agora vamos dar uma olhada nos problemas de inteligência emocional de Saul. One of his distorted thoughts was a cognitive distortion called magnification or minimization. Um dos problemas de pensamento dele é uma distorção que nós chamamos de minimização ou maximização. This is when we major in minors, but we minor in majors. Isso significa que a gente amplia demais um problema pequeno ou a gente reduz demais um problema muito grande. And there's a number of problems that can come up when we believe these distortions. E muitos problemas acabam acontecendo com a gente quando a gente dá crédito a essas distorções. Obsessive compulsive disorder is a problem with this distortion. Por exemplo, uma desordem de comportamento obsessivo ou compulsivo é resultado desse tipo de distorção. A patient with this problem is very particular about certain minor details. O paciente com esse problema se torna muito meticuloso a respeito de todos os detalhes. But major things are overlooked as a result. E, no entanto, esse paciente não se preocupa com os aspectos mais importantes. Well, the first thing that is manifest in the Bible is Saul began to minimize things when he did them wrong. A primeira coisa que a gente percebe na vida de Saul é que ele começa a minimizar as coisas de errado que ele havia feito. If you remember, it was a tremendous victory, Você deve se lembrar que ele teve uma vitória tremenda and the nation was excited, e todo mundo na nação ficou feliz. and Samuel comes into the camp to help celebrate, E Samuel entra no acampamento para ajudar na celebração, but then he realizes that much of what Saul was instructed to do, he did not do. mas aí ele percebe que Saul tinha deixado de obedecer a maior parte das instruções que Deus havia dado. Now, because of the days in which we're living, I'm going to actually mention why the Lord wanted them to wipe out the entire nation, including the animals. Agora, por causa da época em que nós estamos vivendo, eu vou explicar para vocês por que Deus quis que os israelitas destruíssem completamente aquela nação, até os animais. And you don't have to believe me about this. It's written in Leviticus itself why the Lord told them to wipe out everything. E você não tem que me dar crédito, você não precisa acreditar no que eu estou falando, porque está escrito em Levítico. Por que Deus mandou que eles destruíssem tudo? There was a cancer on the earth, Havia um câncer na terra, and that cancer would have multiplied and spread and actually threatened the destruction of the earth. e esse câncer, ele podia crescer e se multiplicar, e isso ameaçaria a saúde de toda a terra. And the cancer that was spreading that had to be wiped out was bestiality and homosexuality. E esse câncer que estava se espalhando e que estava ameaçando a terra era a bestialidade e também o homossexualismo. But Saul didn't wipe out that other side. Mas Saul não obedeceu, não destruiu a nação. And Samuel said, Saul, E What do Samuel I hear? disse: Saul, and
And then Saul says, Samuel, I did a lot of things right. We won the battle. E Samuel repreendeu e ele disse: Samuel, mas nós fizemos tanta coisa certa na batalha, nós vencemos a batalha. Why don't you talk about the things I did right? Por que você não fala das coisas que eu fiz de maneira certa? And Samuel then again repeated the instruction of what was to be done. E Samuel repetiu as instruções que Deus havia dado. Confucius says a man who has committed a mistake and doesn't correct it is committing another mistake. Confúcio, ele diz que o homem que cometeu um erro e não corrigiu esse erro, cometeu outro erro. When you're confronted with your mistakes, Quando você é confrontado com seus enganos, it's far better to acknowledge those mistakes. é muito melhor você reconhecer que você errou. But when we minimize our mistakes, Mas quando nós minimizamos os nossos erros, we're doomed to repeat them. nós acabamos repetindo esses erros. And so the second mistake is even worse than the first mistake. E o segundo erro se torna maior do que o primeiro erro. Instead, David Schwartz says we can turn setbacks into victories. E David Schwartz fala que, em vez disso, nós podemos transformar fracassos em vitórias. Find the lesson, apply it, and move on. Then look back on defeat and smile. A gente tem que aprender a lição, mover para frente, olhar para trás e rir da derrota que a gente teve. None of us are perfect in this room. Ninguém que está aqui nesta igreja hoje é perfeito. We are all prone to mistakes. Todos nós estamos sujeitos a erros. But when we're confronted with our mistakes, Mas quando nós somos confrontados pelos nossos erros, it's a great opportunity to grow and become a better person. isso nos dá uma tremenda oportunidade para a gente crescer e ficar ainda melhor. In fact, Ellen White says some encouraging words about this. Ellen White nos dá alguns conselhos, alguns encorajamentos a respeito disso. She says, if you have made mistakes, Ela disse: se tiverdes cometido erros, you certainly gain a victory if you see these mistakes certamente alcançareis a vitória ao reconhecerdes estes erros and regard them as beacons of warning. e os considerardes farol de advertência. Thus you turn defeat into victory, Assim transformareis a derrota em vitória, disappointing the enemy desapontando o inimigo and honoring your Redeemer. e honrando o vosso Redentor. Well, when Saul was confronted with his own appropriate guilt, he began to justify himself. E quando Saul foi confrontado com o seu comportamento inadequado, ele começou a se justificar. And one of the reasons he was doing that is because he was also magnifying something. E uma das razões por que ele começou a fazer isso é que, ao mesmo tempo, ele também estava maximizando outra coisa. He was minimizing his mistakes and his guilt, Ele estava minimizando o erro que ele havia cometido e a sua culpa, but he was maximizing himself. mas ele estava maximizando a si mesmo. And what a lot of people don't realize E o que muita gente não percebe is that pride comes first before wounded pride. é que o orgulho vem antes de um orgulho ferido. There was another battle that took place not long after this one. E outra batalha aconteceu logo depois. They're marching in through the city, tremendous victory again. Eles entram marchando na cidade, obtêm outra tremenda vitória. And the ladies are all gathered at the gate. E as mulheres se reúnem todas ali à porta da cidade. They're thrilled that their fathers and brothers and sons are coming home. E as mulheres estão celebrando porque os maridos, os pais, os filhos estão voltando para casa. But word had gotten out as to how they had won that battle. Mas elas ficaram sabendo como a vitória havia sido conseguida. And as they're marching through the gates, the women had this choir well practiced. E quando eles passaram pelo portão da cidade, as mulheres elas tinham ensaiado um coral e elas começaram a cantar. And the women began to sing, Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands. E elas começam a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. The first time Saul heard it, he wasn't sure that he heard it right. E quando Saul ouviu isso, ele não acreditou nos seus ouvidos. But the second time he heard it,
he realized what they were singing. Mas na segunda vez que ele ouviu, aí ele entendeu o que elas estavam cantando. Now, I must admit, had I been the choir director that day and Saul's doctor, Se eu tivesse sido o diretor do coral naquele dia, ou se eu tivesse sido o médico de Saul naquele dia, I would have advised those women to choose different lyrics. eu teria aconselhado as mulheres para mudar a letra do hino. But those women knew Saul the way he was before when he was humble. Mas aquelas mulheres se lembravam apenas da época em que Saul era humilde. They fully anticipated that he would put his arm around David and say, "Yes, I put him in a position to succeed." E elas imaginavam que ele ia abraçar Davi e ia dizer assim: sim, Davi, fui eu que te coloquei nessa posição para você ter sucesso. So they weren't at all thinking that they were going to be offending their E king. elas não imaginavam que elas iam ofender o rei. But his pride was wounded Mas ele ficou com orgulho ferido. and his emotions started to tank. E em razão disso, as emoções dele começaram a cair, a descer. There's a book that we recommend in our program. Há um livro que nós pedimos que os nossos pacientes leiam. It's written by one of the top clinical psychologists in America, É escrito por um dos melhores psicólogos clínicos dos Estados Unidos. but he's also a Lutheran minister. E que, além disso, é também pastor luterano. And the name of his book is What Your Counselor Never Told You. E o nome do livro é O que o seu psicólogo nunca disse para você. The subtitle is The 7 Sins That Lead to Mental Illness. E o subtítulo é Os 7 pecados que levam às doenças mentais. And the first sin that he mentions that leads to mental illness is the sin of pride. E o primeiro pecado que ele coloca na lista é o pecado do orgulho. And this problem was not just Saul's problem. Mas esse não é um problema só de Saul. Notice this statement. Vejam essa declaração. Is not this great Babylon which I have built? Não é esta grande Babilônia que eu construí? Who was it that said that? Quem foi que falou isso? Nebuchadnezzar. Did he have emotional problems? Nabucodonosor. Será que ele tinha problemas emocionais? Severe emotional problems. Tinha problemas emocionais graves. He would go out in rage and lose his temper and want to kill whole groups of people. Ele gostava de ficar zangado e ele tinha assim umas birras e como resultado dessas birras ele mandava matar um monte de gente. His emotional problems were so severe that it took more than a 10-day program to get over them. E vejam que o problema emocional dele era tão grave que foi necessário um tratamento de mais de 10 dias. It took even more than an 8-week program to get over them. Demorou mais do que um programa de 8 semanas. How long was Nebuchadnezzar's program? Quanto tempo demorou o programa de Nabucodonosor para ele melhorar? 7 years. 7 anos. And what kind of program did the Lord put him on? E qual foi o programa que Deus escolheu para ele? The first thing he put him on was a plant-based vegetarian diet. Em primeiro lugar, ele concedeu para ele uma dieta vegetariana. He also put him on an exercise program. E também num programa de exercício físico. In fact, if he didn't exercise, he couldn't eat. Porque se ele não exercitasse, ele não comia nada. And when you read Nebuchadnezzar's testimony, hydrotherapy was also part of the program. E se vocês prestarem atenção no que a Bíblia diz, no testemunho dele, parece também que ele teve hidroterapia. But what finally helped Nebuchadnezzar was getting rid of his magnification of self. Mas o que de fato ajudou Nabucodonosor foi ele se livrar dessa tendência de maximizar o próprio eu. Did the program work? Será que o programa funcionou? It worked wonderfully well. Funcionou perfeitamente. And that's why Nebuchadnezzar actually wrote a portion of the Bible, his testimony. E é por isso que Nabucodonosor escreveu um pedaço da Bíblia, o testemunho que ele deu. I will exalt myself above the Most High. Eu não exaltarei a mim mesmo acima do Altíssimo. Who was that? Eu me exaltarei acima do Altíssimo. Quem foi que falou isso? That was the first cognitive distortion. Essa foi a primeira desordem cognitiva da história. And this is one that unfortunately he chose not to correct. E vejam que neste caso o paciente escolheu não ser curado. And we know that he has emotional problems. E nós sabemos que esse paciente tem problema emocional até hoje. Now,
book that I just referred you to Lembram do livro que eu mencionei para vocês? Lembram do livro que eu mencionei para vocês? gives you a little test to see whether you might have pride or arrogance. Ele tem um testezinho para descobrir se você é uma pessoa orgulhosa ou não. And so he names symptoms of pride, Ele coloca ali uma lista de sintomas do orgulho. trying to be noticed, Assim, o desejo de sempre ser notado. craving attention, Assim, um desejo intenso por atenção. itching for compliments, Quando você fica coçando de vontade de receber um elogio. needing to be important, Quando você sente a necessidade de ser importante. detesting the idea of being submissive, Detestar a ideia de ser submisso. loathing the idea of admitting to wrongdoing, Detestar admitir que você está errado. strongly opinionated, Ter uma opinião muito forte. being argumentative, Ficar o tempo inteiro brigando. demanding your way, Exigir que a sua vontade se faça. wanting control over others, Querer controlar os outros. flaunting your individual rights, E exigir que os seus direitos sejam respeitados. refusing advice, Recusa de receber conselho. being critical yet resenting criticism, Ser crítico, mas ressentir a crítica que você recebe do outro. being oversensitive, Ser sensível demais. and thinking you have excellences you actually don't have. E pensar que você tem mais do que de fato você tem. Now, William Backus says if you have one or more than one of these symptoms, Agora, o autor do livro fala que se você tem um ou mais desses sintomas, pride is there, o orgulho está aí. and what's going to follow is wounded pride. E vocês sabem o que vem depois do orgulho? Orgulho ferido. And if you don't correct this distortion, E se você não corrigir essa distorção, you can get to the other side of the equation where you have utter feelings of worthlessness. você vai para o outro lado da equação, quando você começa a sentir uma sensação de que você é uma pessoa que não vale nada. And that's one of the hallmark symptoms of major depression that we discussed last E night. essa é uma das características principais de uma depressão grave, conforme nós conversamos aqui durante a semana. Everyone that has feelings of worthlessness first started out with an inflated sense of self. Vejam que todo mundo que tem esse tipo de problema começa com essa sensação de um ego inflado. In contrast, we have Christ. Em contraste com isso, nós temos Cristo. A biography of his life, Desire of Ages, states this: Uma biografia de Jesus chamada Desejado de Todas as Nações faz a seguinte declaração: Christ was never elated by applause. Cristo nunca se exaltou por aplauso. Why was he never elated by applause? Por que ele nunca se exaltou por aplauso? He had never allowed himself to develop an inflated sense of self. Porque ele nunca permitiu que o seu ego ficasse inflado. If anyone should have been permitted to have that, perhaps it would be Christ, the creator of the world. Se havia uma pessoa no mundo que podia ter um ego inflamado ou inflado, essa pessoa era Cristo, porque ele criou o mundo. But he never developed arrogance. Mas ele nunca foi arrogante. And thus, he was never elated by applause. E assim, ele nunca se exaltou por aplauso. Notice what else. Nor was he dejected by censure or disappointment. E vejam o que está escrito logo depois. Nem ficou abatido por censuras ou decepções. Those two things are related. Essas duas coisas estão relacionadas. If you're not ever going to be elated by applause, Se você não se deixa exaltar pelo aplauso, you actually won't be dejected by censure or disappointment. também você não vai ficar triste se alguém critica ou censura você. She goes on. E ela continua. Amid the greatest opposition and the most cruel treatment, Entre as maiores oposições e o mais cruel tratamento, he was still of good courage. ele ainda ficava de bom ânimo. That is something that you and I can develop if we get rid of our pride and are humble as Christ was. Vejam que todos nós podemos chegar lá, se nós abrirmos mão do nosso orgulho e aceitarmos a humildade de Jesus. And that's why he could both live and say, "Blessed are the poor in spirit." E era por isso que Jesus podia dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Also, when we have that spirit,
E, além do mais, quando a gente tem esse tipo de espírito, we're not going to be losing our temper like Saul and Nebuchadnezzar did. nós não vamos ficar perdendo as estribeiras como Saul e Nabucodonosor, como eles faziam o tempo inteiro. How do we lose our temper? Como é que nós perdemos as estribeiras? It first starts out by magnifying something above what it is. Em primeiro lugar, a gente começa maximizando uma coisa até uma condição maior do que ela realmente tem. And we tell ourselves that we can't stand something. E aí a gente começa a dizer para nós mesmos, eu não consigo mais suportar isso. You know there's only one thing a human being cannot stand? Vocês sabiam que só há uma coisa que o ser humano de fato não consegue suportar? That's death. E isso é a morte. Everything else they actually can stand. Tudo mais, de fato, o ser humano consegue suportar. But when they tell themselves they can't stand it, Mas quando o ser humano diz para si mesmo que não consegue mais suportar, that's when emotions get out of control and we start exhibiting rage. aí ele perde o controle das emoções e ele passa a exibir fúria. One of the founders of America, Thomas Jefferson, Um dos fundadores dos Estados Unidos, chamado Thomas Jefferson, said nothing gives one person so much advantage over another ele disse, nada dá mais vantagem para uma pessoa sobre outra, as to remain cool and unruffled under all circumstances. como permanecer calmo e imperturbável sob todas as circunstâncias. The only way to do that is to watch out for I can't stand-itis. E o que a gente tem que fazer é evitar dizer, eu não consigo mais suportar isso. It's so important that we actually teach everyone that comes to our program this song the first night that they're there. E de fato nós ensinamos uma musiquinha para todo mundo que vem para o nosso programa e ensinamos na primeira noite do programa. Now I know I've got a good linguist at my right hand here, Eu sei que eu tenho um bom tradutor aqui do lado, but I'm about ready to find out how good a vocalist he is. mas agora eu vou descobrir se ele sabe cantar. And so here's the song. Aqui vai a canção. I don't like it, I don't like it. Eu não gosto, eu não gosto. It's okay, it's okay. Tá tudo bem, tá tudo bem. I can stand it anyway, I can stand it anyway. Eu posso aguentar tudo, eu posso aguentar tudo. I'm all right. Porque eu estou bem, porque eu estou bem. That song just teaches you just because you don't like something Essa canção ensina você que só porque você não gosta de uma coisa, doesn't mean that you can't stand it. isso não significa que você não consegue suportar mais. We're not asking you to like everything, Nós não estamos pedindo que você goste de tudo, but we need to keep things in perspective mas você precisa manter a perspectiva das coisas and realize that we can stand almost everything except death. e perceber que você pode aguentar tudo, exceto a morte. Well, when Saul underwent the recommended therapy for depression, Bem, depois que o Saul passou por aquele tratamento recomendado para a depressão, he would feel better again. ele se sentia melhor. What was his recommended therapy? Qual foi a terapia do Saul? It was music therapy. Musicoterapia. What type of music? Que tipo de música? Yeah, Harp it was music. actually harp music. Sim, música de harpa. We utilize the harp in our program as well. É por isso que lá no nosso programa a gente usa a harpa, There are some advantages of the harp. porque a harpa tem algumas vantagens. One of the advantages is you cannot play it too loud. Too what? Too long? Too loud. Too loud. E uma das vantagens da harpa é que você nunca consegue tocar uma harpa alto demais. It's those softer, melodious tones that produce the benefit on the brain. E vejam que são esses tons suaves e melodiosos da harpa que conseguem produzir um efeito positivo no cérebro. Also, the range of the harp are the same tones that come out of the human voice. E vejam que a amplitude de tons da harpa é a mesma amplitude dos sons da voz humana. And so it is notes that we can resonate with. E são notas com as quais a gente consegue se relacionar bem.
And of course, there's no trap drum set that comes with a harp. E outra coisa, ninguém toca batucada com harpa. And so you don't hear syncopated rhythm music coming from a harp. E é por isso que numa harpa você não consegue tirar sons sincopados. And studies show that it has a wonderful benefit in enhancing the frontal lobe of the brain. E, na verdade, estudos mostram que ela traz muitos benefícios para potencializar o lobo frontal. Saul would actually begin to think true and accurate thoughts after he heard the harp. E depois que Saul ouvia o som da harpa, ele começava a ter pensamentos que eram corretos, honestos e verdadeiros. He would occasionally correct his distorted thoughts, E de vez em quando ele chegava a conseguir corrigir os seus pensamentos distorcidos. but he wouldn't practice correcting his distorted O thoughts. problema é que ele não praticava isso o tempo todo. And therefore, he never got rid of his distortions for more than 2 weeks. E por causa disso, ele nunca conseguia se livrar das suas distorções por mais de 2 semanas. And then he would slip back into anxiety and depression. E aí ele voltava a sentir ansiedade e depressão. When stress started to come into his life, major, Quando ele começou a ter um estresse grave na sua vida, he began to seek the Lord for counsel. ele procurou a ajuda de Deus. Now that's a good thing. E isso foi uma coisa boa. It's normally always good to pray. É uma coisa muito boa você orar. But the psalmist said, if I regard iniquity in my heart, Mas o salmista fala que se ele desse vazão à iniquidade no seu coração, the Lord will not hear me. o Senhor não me ouvirá. The root word for iniquity is bent or crooked. E vejam que o radical da palavra iniquidade em hebraico significa torto, significa distorcido. So if we're not willing to give up our crooked thoughts, Se nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos pensamentos distorcidos, the Lord cannot influence us. o Senhor não vai nos influenciar. He's given all of us freedom of choice. Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. If we hang on to our distorted, crooked thoughts, let's not blame Him for that. E se nós nos apegarmos aos nossos pensamentos distorcidos e tortos, não culpemos a Deus, He is all about truth. porque Deus é verdade. And then Saul didn't quite understand the purpose of prayer. E, além do mais, Saul, ele não entendia muito bem o propósito da oração. The purpose of prayer is not to get what we want. O propósito da oração não é a gente obter o que a gente quer. It's not to change the heart and mind of God. Não é mudar o coração ou a mente de Deus. It is to have God change our heart. É pedir que Deus mude o nosso coração. Have God change our mind in accordance with His will. Pedir que Deus modifique a nossa mente de acordo com a sua vontade. And so to accomplish the purpose of prayer, I talk about the science of prayer. Então, para poder ajudar as pessoas a entenderem os objetivos da oração, eu falo sobre a ciência da oração. It's worth taking notes on this section Eu acho que agora vocês deviam tomar notas, because many people have an inadequate prayer life. porque muita gente não sabe como orar. It's a prayer life that either they don't have at all, or if they do have it, it's not working well. Porque muitas vezes as pessoas ou não oram de jeito nenhum, ou quando oram, não oram do jeito certo. But we have actually shown that if you follow these methods, it can be very powerful in balancing your emotions. Mas eu vou ensinar um método para vocês agora que vai realmente ajudar você a equilibrar suas emoções. Number one, take time alone with God. Em primeiro lugar, tem que gastar tempo sozinho com Deus. Christ told us to get into our closet where we can even pray out loud alone. E é por isso que Jesus nos disse que nós devíamos entrar no nosso aposento, onde nós pudéssemos orar sozinhos em voz alta. And then actually take the Word of God with you. Em segundo lugar, leve a Bíblia com você. During that prayer time, confess your specific sins or specific distorted thoughts that lead us into sin. Veja que durante aqueles momentos de oração você precisa confessar os seus pecados, os seus pensamentos tortos que levaram você ao pecado. By the way, before there's a sinful act, there's always a sinful thought. Antes de uma ação pecaminosa, a gente sempre encontra um pensamento pecaminoso. But we can stop it at the thought level by changing our thoughts into what's true and Mas accurate. nós podemos parar esse pecado quando ele ainda é pensamento.
Then, as you read the word, take out 2 different pens. E enquanto você estiver lendo a Bíblia, pegue 2 lápis ou 2 canetas. When you see a promise, underline it with one color. Use uma cor para sublinhar uma promessa. And then actually speak that promise out loud to the Lord. E aí, você lê essa promessa em voz alta, como se você estivesse lendo para Deus. When you see a command, underline it with a different pen. Agora, se for um mandamento, você sublinha com uma cor diferente. And then pray out loud and ask the Lord if you're in compliance with that command. E aí, você ora em voz alta, perguntando a Deus se você tem obedecido àquele mandamento. The Spirit will speak to your heart. E o Espírito vai falar ao seu coração. And sometimes when you think you're in compliance, you're going to realize, no, I'm really not in compliance with that Porque command. às vezes a gente pensa que a gente está obedecendo aos mandamentos, mas aí o Espírito mostra para a gente que a gente não está obedecendo. As you communicate alone with God and His Word, He can actually begin to correct your distorted thoughts. E à medida que você estiver ali se comunicando particularmente com Deus, Ele começa a corrigir os seus pensamentos distorcidos. In Psalm 139, David stated that God knew him better than he knew himself. E no Salmo 139, Davi diz que Deus o conhecia melhor do que ele próprio se conhecia. He said, "Search me thoroughly, O God. E ele pede: sonda-me, ó Deus, Know my heart. conhece o meu coração, Try me and know my thoughts." prova-me e conhece os meus pensamentos. In other words, he's saying, I don't see any distortions, Em outras palavras, Davi está dizendo aqui: eu não estou vendo nenhuma distorção, but you know me better than I know myself. mas tu me conheces melhor do que eu me conheço. So search to see if there's any distorted way in me. Então, sonda-me, Senhor, e me mostra se há alguma distorção na minha cabeça. And in verse 24, he says, lead me in the way everlasting. E no verso 24 ele pede: guia-me pelo caminho eterno. If we have that attitude, the Lord can begin to improve our emotional intelligence. Se nós tivermos esse tipo de atitude, Deus há de começar a corrigir os nossos pensamentos distorcidos. Saul prayed and demanded the Lord answer him the way he told the Lord to answer him. Saul orava, mas ele exigia que Deus atendesse a sua oração do jeito que ele queria. If you demand that the Lord answer you the way you state he should, Se você exige que Deus atenda a sua oração do jeito que você quer, and if he doesn't answer you, e se ele não atende a sua oração, often it's because he's already answered you. é porque, quem sabe, ele já respondeu a você. And you have refused to get rid of your prideful, arrogant thoughts. Mas você se recusa a se livrar dos seus pensamentos orgulhosos e arrogantes. And so, when Saul didn't get the answer from the Lord, Então, quando Saul não conseguia a resposta que ele queria, he went to the wrong counselor. ele procurou ajuda em outro lugar, no lugar errado. Beware of going to the wrong counselor. Tenha muito cuidado quando você for tentado a buscar ajuda no lugar The errado. wrong counselor gave him 95% truth, Essa ajuda errada que ele buscou deu para ele, esse conselheiro deu para ele 95% de but verdade. the 5% error was deadly. Mas os 5% de mentira foram mortais para Saul. He told Saul there was no hope for him. Porque ele disse para Saul que não havia esperança para ele. And hopelessness is the best correlate of imminent suicidal action. E a falta de esperança é a principal causa do suicídio. And the next day, with stress coming into his life and pain waiting for him at the door, he committed suicide. E no dia seguinte, porque ele pressentiu que a vida dele estava cheia de estresse, cheia de dor, ele se matou. An unnecessary suicide. Suicídio desnecessário. Had he corrected his distorted thoughts. Se ele tivesse corrigido os seus pensamentos distorcidos. Story number 2. História número 2. This was also a great man. Esse também foi um grande homem. In fact, the Lord was getting him ready for tremendous greatness. E, de fato, Deus o preparava para a grandeza.
he announced there would be no rain for 3.5 years. Ele anunciou que não haveria nenhuma chuva por 3 anos e meio. And in response to that prayer, he goes down to the brook Cherith to be fed. E em resposta a essa oração, ele vai até o ribeiro para ser alimentado. After a while, because there's no rain, the brook dries up. E depois de algum tempo, porque não havia chuva, o ribeirão se seca. And he stays there E ele fica ali, until the Lord tells him to move on. até que o Senhor lhe dá a ordem para que ele se mude. The Lord moves him to Jezebel's home country. E o Senhor o leva então à nação, à pátria de Jezabel. And the Lord changes his diet. E Deus muda a dieta dele. He changes him to a plant-based vegetarian diet. Ele começa a oferecer para ele uma dieta vegetariana com base em legumes. He needs to have rock-stable emotional intelligence for what's coming up. Porque era necessário que ele estabilizasse a sua inteligência emocional para enfrentar o que estava por vir. But even after his diet was changed, Mas mesmo depois da mudança de dieta, he still wasn't ready for Ahab ele ainda não estava pronto para Acabe, until he could prove that he could live with an argumentative woman successfully. até que ele provasse que ele era capaz de conviver com uma mulher argumentativa com sucesso. If you remember, this woman lashes out at Elijah and says, "If you hadn't come here, my son would be still alive." Vocês devem se recordar que quando ele chega ali, a mulher vira para ele assim: se você não tivesse vindo aqui, o meu filho ainda estaria vivo. I would have been tempted to give that woman some truth right there on the spot. Se fosse comigo, eu ia contar a verdade para ela ali naquele lugar. And I would have had a temptation to say, "Woman, if I hadn't come, both you and your son would have been dead a long time ago." Sabe o que eu diria para ela? Eu ia dizer: mulher, se eu não tivesse vindo aqui, você também estaria morta, não só o seu filho. But Elijah did not answer her that way. Mas Elias não respondeu dessa maneira. He quietly took it to prayer. Ele simplesmente saiu e foi orar. And after the Lord saw how he dealt with that woman, E depois que Deus viu como ele lidou com aquela mulher, he said he was ready for Ahab. aí Deus disse que ele estava pronto para enfrentar Acabe. Tremendous victory, Uma vitória tremenda, tremendous control of emotions, controle admirável de emoções. and then tremendous persistence on Elijah's part, praying for rain 7 times. E uma tremenda persistência de Elias de orar pela chuva 7 vezes. But 24 hours later, his life is threatened. Mas 24 horas depois, a vida de Elias foi ameaçada. And he takes off running to save his life. E ele saiu correndo para salvar a própria vida. And then 30 days later, E he says 30 this. dias mais tarde, It says, está escrito he went a day's journey into the wilderness, que ele foi a jornada de um dia até o ermo. came and sat down under a juniper tree, Ele se sentou debaixo de uma aboboreira and he requested for himself that he might die. e ele pediu a Deus que ele morresse. And he said, "It is enough, O Lord, E ele disse: basta, Senhor, take away my life." toma a minha vida. So 30 days later, he's wanting to die. E 30 dias depois, debaixo desse zimbro, ele está desejoso de morrer. The Lord put him on a depression recovery program. Deus o colocou num programa de recuperação de depressão. Angels came and fed him food. E os anjos vieram e lhe deram comida. I think there was some flaxseed and chia in that food. Eu acho que aqueles anjos trouxeram aí linhaça, trouxeram chia. He was told to get out of the cave and get light therapy. E então ele recebe a ordem de sair da caverna e viver a vida. He was told to get around and move and exercise. Falaram para ele que ele devia sair da caverna e fazer exercício físico. But finally, what helped Elijah was cognitive behavioral therapy. Mas vocês sabem o que realmente foi a terapia de ajuda cognitiva que Elias recebeu? The Lord came and asked him a 4-word question. O Senhor veio e lhe fez uma pergunta com 4 palavras. What doest thou here, Elijah? O que você faz aqui, Elias? That's an appropriate question. Essa é uma pergunta apropriada. If you're having emotional problems, Se você está com um problema emocional, it's worth asking, how is it that I've gotten here? você tem que se perguntar: como foi que eu cheguei a esse ponto?
And Elijah began to talk. E Elias começou a falar. And it was clear that he was thinking a distorted thought. E fica claro na Bíblia que Elias estava tendo pensamentos distorcidos. He was overgeneralizing. Ele estava maximizando, fazendo uma generalização indevida. The first time he said his distorted thought, the Lord let him get by with it. A primeira vez que ele mencionou o seu pensamento distorcido, o Senhor deixou passar. But the second time, the Lord stopped him Mas na segunda vez, Deus o parou and said, Elijah, you're wrong about that. e disse: Elias, você está errado sobre isso. What was it that he said, Elijah? O que Elias tinha dito? He said, Everybody has abandoned me. I'm the only one that has not bowed the knee to Baal. Ele disse: todo mundo me abandonou. Eu sou o único que não se prostrou diante de Baal. And the Lord said, you're wrong by a factor of 7,000. E o Senhor disse para ele: você está errado. E você está errado apenas por um fator de 70 mil. Perhaps what he should have said is, I'm the only one I know of. Talvez ele pudesse dizer assim: eu sou o único que eu sei. But he just knew he was the only one. Mas para ele era o único. And then the Lord had to tell him to do 3 things that Elijah did not want to do. E então Deus dá 3 ordens para ele, 3 coisas que Elias não queria fazer. And you know, it's interesting in our depression and anxiety recovery programs. E sabem uma coisa interessante no nosso programa de recuperação de depressão e ansiedade? Most of our patients want to do 95% of what we tell them is best for them to do. Os nossos pacientes, geralmente, eles têm a disposição de fazer 95% de tudo que nós mandamos que eles façam. But just about everybody doesn't want to do 3 of the things that we've asked Mas them to do. ninguém quer fazer essas 3 coisas. They'll say, I'll do all the rest, Eles falam assim: a gente faz tudo mais. but not going to do that one at home. Mas, essas 3 coisas eu não vou fazer em casa. But those ones that they say, no, I don't want to do, Mas essas pessoas que falam assim: eu não quero fazer isso, are the most important for them to do to balance their brains. essas são as 3 coisas mais importantes que essas pessoas precisam fazer para equilibrar o seu cérebro. Elijah says, I don't want to do those things, Lord. E Elias disse para Deus: Senhor, eu não quero fazer isso. But then he thought about it and said, you know, it is the Lord. Mas ele ficou pensando e disse: afinal de contas, é o Senhor que está pedindo. I don't understand why he's telling me to do this, Eu não entendo porque ele está me pedindo isso, but I'm going to do it. mas eu vou fazer. Did Elijah get better? Elias melhorou? Not only did he get better, Não apenas ele melhorou, he established the school of the prophets ele criou uma escola de profetas and was translated without seeing death. e foi trasladado sem ver a morte. The person that has gone before us to heaven without seeing death had severe major depression. E vejam que a pessoa que nos precedeu e que foi para o céu sem ver a morte sofria de uma depressão horrível. Elijah wanted to die, Elias queria morrer, but the Lord, with Elijah's cooperation, mas o Senhor, com a cooperação de Elias, translated Elijah. trasladou without seeing death. Elias para o céu. The Lord has tremendous sympathy for anyone that has emotional problems. O Senhor tem muita simpatia por qualquer pessoa que sofra de problemas emocionais. How are we transformed? Como é que nós podemos ser transformados? The Bible tells us, A Bíblia nos diz: be transformed by the renewing of your mind. sede transformados pela renovação da vossa mente. And so I will close with the words of Christ himself. E eu vou terminar esse sermão com as palavras do próprio Cristo. First of all, emotional intelligence can be improved upon. Em primeiro lugar, antes disso, eu digo que você pode melhorar a sua inteligência emocional. And Christ said, ye shall know the truth. E Jesus disse: conhecereis a verdade. Now the word know in the Bible is different than know in English. I'm not sure about Portuguese. A palavra conhecer na Bíblia é diferente da palavra conhecer em inglês. Eu não tenho certeza com respeito ao português. The Lord says, you shall know the truth. O Senhor diz: conhecereis a verdade. And when we think of know, we think of knowledge. E quando nós pensamos no verbo conhecer, nós pensamos em conhecimento. But when the Bible thinks of know, it's much more than knowledge. Mas quando a Bíblia fala de conhecer, ela está se referindo a muito mais do que apenas o conhecimento. Because
He said Adam knew Eve, Porque a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva and Eve conceived. e Eva concebeu. That's an intimate knowledge, Esse é um conhecimento íntimo, an intimate association. é uma associação íntima. And that's what Christ is wanting us to have with the truth. E é isso que Jesus quer que nós tenhamos com a verdade. Moment by moment, day by day, we're thinking true and accurate thoughts. Momento após momento, dia após dia, nós precisamos pensar pensamentos honestos, sinceros e verdadeiros. Ye shall know the truth, Conhecereis a verdade, and the truth shall make you free. e a verdade vos libertará. Should I pray? Or pray? Nós estamos terminando essa parte, obviamente ele vai pregar amanhã, mas nessa noite eu queria dar a oportunidade para aqueles que querem ser abençoados de uma forma especial, que querem que o Dr. Neil ore por eles de uma forma especial. Eu sei que eu sinceramente fui convencido a mudar muitos aspectos da minha vida. Eu sei que isso é difícil, a gente fazer mudanças de hábitos, mas eu quero realmente, estou assim bem convencido que eu tenho que tomar essa decisão. Então, se tem alguém aqui que também tem esse desejo, que quer mudar de vida, que quer ter uma melhor mente, um melhor corpo, uma melhor saúde, para ser mais produtivo, ser uma fonte de bênção, então vem aqui à frente que o Dr. Neil vai fazer uma oração especial por você que quer ter esse comprometimento diante de Deus de realizar essa mudança. Então, se você quer ter essa mudança, se você quer ser abençoado dessa forma, vem aqui à frente e o Dr. Neil vai fazer uma oração especial para você. Eu sei que toda mudança é difícil. Muitas vezes nós nos sentimos pequenos e até não acreditamos que essa mudança é possível. Mas, com certeza, com a ajuda de Deus, com a bênção do Espírito Santo, nós realmente podemos mudar. E Deus, com certeza, vai se alegrar, porque muito mais do que um pai está desejoso de doar boas coisas para os seus filhos, Deus quer nos dar essa bênção, mas com muita vontade. Ele que nos criou, Ele quer que a gente tenha saúde, que o nosso corpo seja um corpo saudável, exuberante, que desenvolvamos toda a nossa potencialidade. Essa é a vontade de Deus. Ele quer muito mesmo dar a cada um de nós essa saúde. Então, todos aqueles que podem, vamos nesse instante nos colocar de joelhos. E o Dr. Neil então vai fazer uma oração dedicando essa entrega a Deus e pedindo que Ele nos abençoe dessa forma. Father in heaven, Pai Celestial, we thank you so much that you've created us with the ability to change. nós te agradecemos porque Tu nos criaste com a habilidade de mudar. These wonderful brains are capable of change. O maravilhoso cérebro que Tu nos concedeste é capaz de mudar. And we thank you for so many who have demonstrated by coming forward their willingness to change. E nós te agradecemos, Senhor, por estas pessoas que vieram à frente, numa demonstração pública de que elas almejam essa mudança. We know that you will never work with a mind unless it is willing to change. Nós sabemos que Tu nunca operarás na mente daqueles que não querem mudar. And for those that didn't feel a need of change tonight, Por isso nós oramos por aqueles que não sentiram a necessidade de mudança hoje. we pray that you might help them to be willing to change. Nós te pedimos, Senhor, que Tu os ajudes a que eles estejam dispostos, a estar dispostos a fazer uma mudança. But we now pray for each one that's kneeling here before you. Mas neste momento, Senhor, nossa oração especial é por aqueles que estão ajoelhados diante de Ti. We pray that you will encircle each mind with your arms of love. Senhor Deus, nós te pedimos neste instante que Tu estendas os Teus braços de amor em torno de cada mente aqui presente. We thank you
that when you left, you sent us the Comforter. Nós te agradecemos, Senhor, porque quando tu subiste, tu nos enviaste o Confortador, o Consolador. And we are told that you first dwell in the heart as the Spirit of truth, and then you become the Comforter. E nós, Senhor, nos lembramos da Bíblia e ela diz que primeiro tu entras no nosso coração como Espírito de verdade e depois como Consolador. We need your Spirit. Nós necessitamos do teu Espírito. We need your Word. Nós necessitamos da tua palavra. And we need to communicate with you with an active prayer life such as we've described tonight. E nós, Senhor, necessitamos nos comunicar contigo com uma vida ativa de oração que nós te pedimos hoje à noite. May this prayer tonight initiate a true active prayer life in a deep relationship with you and each one kneeling before you. E que esta oração que nós fazemos agora, Senhor, possa ser a primeira de um relacionamento dedicado a ti e a tua palavra a cada dia. And we thank you that you have not left us to fight this battle against self alone. E nós te agradecemos, Senhor, porque tu não nos deixaste sozinhos na batalha contra o eu. And so, Lord, we're praying not our will, but thine be done in each life. Mas acima de tudo, Senhor, nós te pedimos que não seja a nossa vontade, mas a tua vontade que se faça. And we thank you for the more abundant life you will give us as a result. E nós te agradecemos, Senhor, pela vida abundante que resultará disso. Bring us back tomorrow Traze-nos de volta amanhã to learn about the fail-safe method para que nós aprendamos um método que é seguro, Of- à prova de erro, of living a tremendously abundant life in you. de viver uma vida tremendamente abundante contigo. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós pedimos. Amen. Amém.